Olá, campuseiro, campuseira, campuseire. Olá a todos, todas e todos que estão aqui conosco hoje. Meu nome é Zé Henrique, eu faço parte da Associação Brasileira de Podcasters. Estou aqui para falar já para vocês, para comentar que essas atividades sobre podcasts estão acontecendo desde o primeiro dia de evento na Campus Party, onde a gente já discutiu sobre como captar seu áudio, a gente já falou também sobre como fazer seu Media Kit, falamos sobre como remunerar a cadeia dos podcasts, e também se os negócios em podcast estavam dando certo. E hoje a gente conclui essas atividades da ABPOD dentro da Campus Party com este painel que vai discutir sobre representatividade nos podcasts. E aí a gente precisa mesmo falar sobre isso, a gente precisa trazer todas essas questões de vivências, ou é à toa, ou a gente está perdendo tempo. A gente vai discutir sobre isso aqui, e a gente vai conversar com pessoas incríveis, né, que são o Fernando, Domênica e Gabriela, e aqui a gente vai ter um papo muito interessante justamente sobre essas questões de representatividade no podcast. Eu pedi primeiro para que Gabriela se apresente aqui para nós. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Gabriela, do podcast Pretas na Rede, um podcast feito por mulheres pretas para mostrar que a gente sabe falar de tudo. E muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em participar. Domênica, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Domênica, eu sou produtora e editora de podcasts, gerente de operações de podcast lá da Central 3, mas o que me trouxe aqui é que eu também sou a criadora da hashtag podcast delas, que vem aí com uma missão de tentar trazer um pouquinho mais de equidade para a podosfera brasileira. É um prazer estar aqui com vocês, gente, estou muito feliz. Obrigada também pelo convite. Fernando. Olá, gente. Eu quero agradecer o convite também. E eu sou Fernando Arazão, sou o host do podcast Fora do Meio e co-criador da rede LGBT Podcasters. E também a gente tem uma campanha que é copiada da Domênica Mendes, né, com autorização, isso é muito importante, que é também para poder trazer mais pessoas para a podosfera com essa temática LGBT, que é a hashtag Além do Arco-Íris, onde a gente tenta deixar essa podosfera um pouquinho mais colorida. Então, gente, primeiramente a gente sabe que podcast é uma coisa que é relativamente nova para muita gente, mas que também não é tão nova assim, porque a gente sabe que podcast vem lá dos anos 2003 e só vem crescendo desde então, né? Mas para muita gente é novo justamente por causa dos serviços de streaming, e agora na pandemia muita gente começou a acessar as formas de como produzir seu podcast, porque agora tem vários meios gratuitos também para fazer isso, né? Mesmo que seja muito esforço dedicado às vezes, as pessoas estão se sentindo mais aptas a fazer isso justamente por causa dessas grandes possibilidades. E a gente vê, né, assim como o Fernando já citou aqui, Domênica também, que existe essa tendência da gente agregar podcasts que são semelhantes, tanto dentro da hashtag Podosfera Preta, quanto dentro da hashtag Podcast é Delas, quanto também dentro da hashtag LGBT Podcasters, que acabou virando uma rede também, né? E aí, o que é que vocês pensam a essa necessidade de agregar pessoas que estão dentro dessas esferas ou pessoas que falam sobre estes assuntos? Nossa, ele já começa com uma voadora, assim, polêmico ele. Bom, eu dando meus 2 centavos aqui, eu acho que todos esses movimentos, eles surgem da clara necessidade que a gente tem de fazer as nossas vozes serem ouvidas, né? E isso, claro, não se atenta, né, e não se limita apenas ao podcast. A gente está falando aqui também de minorias que, dentro da sociedade, né, fora do podcast, também tem esse silenciamento, e o podcast, pelo menos para mim, eu imagino que para vocês também, tem uma parte aí, né, que acaba compartilhando disso, é uma forma da gente poder se expressar e compartilhar a nossa voz. E eu acho que a gente acaba se unindo perto de pessoas que respeitam a gente. Então, acho que é natural que a gente agregue outros podcasts dentro desses propósitos,
Mas eu estou, assim, louca para que a gente consiga sair dessas bolhas também, sabe? Naturalizar tudo isso, assim. Eu tô muito assim, tipo, gente, vamos lá, a gente consegue, né? Estourar essas bolhas e naturalizar tudo isso, assim. Tô nessa torcida. E vocês? Eu super concordo contigo. Eu acho que, falando mais do meu recorte aqui, como mulher negra, acho que a gente fala de lugar seguro também, né? É um lugar que a gente se sente confortável para trocar, para poder expor algumas opiniões que às vezes só a nossa própria bolha tem. Então, você se sente confortável para fazer o que você gosta, né? Falar dos temas em que você gosta, achar pessoas que gostam do mesmo tema que você, o que é muito surpreendente. E, de fato, a gente sabe que a gente precisa sair dessa bolha, mas ela se torna um lugar tão confortável. A gente faz tantos amigos, a gente consegue descobrir tanta novidade e é muito satisfatório. Mas o retrato que eu trago é de local seguro, assim. Com os podcasters pretos, a gente tem grupo de WhatsApp, a gente troca bastante, a gente consegue fazer crossover entre os podcasts, né? Então, um participar do outro, descobrir novas pessoas e atingir novos públicos também, né? Então, acho que esse espaço seguro é bastante necessário dentro desses nossos recortes. Sim, com certeza. E ainda agregando, né, a questão que a gente vive hoje, né, a gente tem uma série de violências que acabam acontecendo contra minorias e o podcast ele te dá essa segurança, porque como, né, a própria Gabriela já falou, a gente que faz, então você consegue criar o seu ambiente seguro e falar com pessoas que estão dispostas a te ouvir, porque, né, às vezes é difícil a grande mídia chamar, vamos supor, uma mulher preta, uma mulher com deficiência para poder ir lá falar das suas demandas, enquanto, por exemplo, do homem cis branco é muito mais fácil, ele já está ali na mídia, e a gente tenta fazer um pouco isso também com a LGBT Podcasters, de mostrar para as pessoas que, olha, gay, ou uma lésbica, ou uma pessoa bi, ou uma pessoa da comunidade LGBT, não fala só de diva pop, só de coreografia, só de balada, só de roupa, maquiagem, a gente fala de qualquer coisa. Né? Você encontra podcasts sobre política, sobre economia, sobre mercado de trabalho, porque nós, como qualquer outra pessoa, temos uma bagagem muito maior do que efetivamente esses estereótipos que a sociedade constrói, né? Da mesma forma que as mulheres, da mesma forma que a questão da negritude. Pois é, isso eu percebo muito. Por exemplo, eu tenho um contato maior com o pessoal da rede LGBT, por meu podcast também falar sobre vivência de pessoas bissexuais e tal. Mas aí não é, acaba não sendo apenas isso, né? A gente traz outras vivências, outros debates, a gente fala sobre um monte de coisa. E aí, durante o mês, quando a rede puxou a hashtag, a gente puxou o debate de novo de vivências, porque esse é o centro do nosso podcast, mas a gente percebeu que não é só isso que as pessoas falam, né? Tinha gente que fala de cinema, tinha gente que fala de política, né? Tem gente que faz jornalismo no podcast, independente de ser LGBT, de ser mulher, assim como a gente também já participou do hashtag podcast delas durante o mês de março, e fez toda essa discussão de, olha, gente, a gente não está falando só sobre feminismo, sobre isso, e acaba que a gente, às vezes, perde a percepção também de que a hashtag, ou qualquer coisa que agrega essas pessoas, ela é justamente uma forma de auxiliar também a explodir essa bolha, porque o pessoal acha que numa bolha de mulheres só vai se discutir feminismo, numa bolha de LGBT a gente só vai falar sobre sexualidade, numa bolha de pessoas negras a gente só vai falar de racismo, e a gente está falando de muitas coisas, porque a gente é totalmente diverso, a gente é totalmente pleno em tudo que a gente faz. Então, não faz sentido, nem no dia a dia, porque a gente trabalha, a gente não vive de racismo, a gente não vive de feminismo e nem de sexualidade e identidade de gênero. Então, assim, é interessante a gente justamente entender que essa questão de representatividade, ela não está somente, né, nesse âmbito de pauta feminista, pauta LGBT, pauta negra. Ela está justamente, né, nessa questão de, tipo, a gente tá em todos os lugares, a gente tá falando sobre tudo, e a gente quer mostrar isso para o povo, e vamos se agregar, porque junto a gente consegue mostrar com mais facilidade. É um retweet que alguém dá, é uma curtida que alguém dá, uma dica que alguém falou porque conheceu, né? Então, eu acho que essa é uma das maiores importâncias da gente entender esse espaço de se juntar, de criar redes e criar hashtags.
Eu gosto disso que você falou, porque a hora que você falou, eu achei maravilhoso, né? Mulher não fala só sobre feminismo. E todos os anos, na campanha que acontece em março da hashtag podcast delas, o que eu tenho de perguntas não é, olha, eu posso chamar uma pessoa que se identifica como uma mulher para falar sobre um assunto feminista, mas a pergunta é, tem que ser um assunto feminino? E aí todo ano eu respondo, gente, o que é um assunto feminino? Porque assim, né? Tipo, o que você quer me dizer com isso, né? Porque é tão mais amplo que isso, e aí aqui já mostra também uma questão de, talvez por a gente estar exercitando, né, essa conscientização política, social, e também a gente ter vestido isso, falando, não, a gente vai fazer alguma coisa ativamente para tentar, sabe, transformar esse ambiente que a gente ocupa, né, que é a podosfera, nesse momento, em algo maior que automaticamente a gente já sai do feminino, que é o padrão que as pessoas pensam, né, para o feminista. Ou a gente passa do, vamos, sei lá, só falar de racismo para questões de negritude, né? Então, a gente percebe também que nesse movimento a gente tem um exercício quase que como de ir pro macro também. A gente mesmo vai saindo dessas bolhas, né? Quando a gente vai desenvolvendo esses trabalhos. E a potência disso, gente, eu acho incrível, assim, eu acho maravilhoso. E eu acho que a gente surgiu, pelo menos assim, a hashtag podcast delas, né, enquanto campanha, surgiu por uma necessidade mesmo que a gente não conseguia falar sem ser interrompida. E eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa. Como? Exercitando espaço de fala e espaço de escuta, não tem outra forma, né? E aí eu imagino que meio que é natural a gente se unir mesmo, mas também não é nesses espaços que a gente fica apenas, né? Uhum. Daí que vem essa provocação, né? Então, vamos nem entrar naquela coisa, né? Não é para falar só de mulher em março, né? Não é para falar só de, sabe, de LGBT, né? Em julho, não é para falar só, consciência, né, negra em novembro. Sabe? Nem vamos passar por isso, porque não é mesmo, sabe? Já foi isso, né? Mas é um exercício interessante de construção, eu acho. Muito poderoso que a gente faz, na verdade. Muito poderoso. E ele é diário, a gente acaba dentro da nossa própria bolha se policiando para não aceitar todos os convites que só nos chamam para falar de determinado tema. Então, acho que com um tempo, né, você se acomodando e entendendo o nosso papel e o tipo de militância que a gente pratica dentro dessas nossas bolhas, a gente vai entendendo como multiplicar o que a gente quer levar de conhecimento, né, de palavra. E aí a gente faz aquele exercício diário de recusar elegantemente o convite de só falar de raça, então, de ser chamada num evento expressivo, mas geralmente sempre dentro do mesmo recorte, então, torcer para que no próximo apareça um outro recorte onde a gente vai falar de um outro tema que não seja representatividade ou diversidade. Então, a gente torce bastante por isso e visualiza, né, de não participar somente desses temas e mostrar que a gente é muito mais que isso. Mas como a Domênica falou, é literalmente um exercício diário. Uhum. A cada episódio, a cada retweet é um esforço para a gente conseguir multiplicar da maneira correta, né? Sim. E eu acho importante que a gente tenha a oportunidade de, né, como a gente faz crossovers e a galera vai perguntando, porque eu vejo muito essa questão em junho, né, que é o mês da diversidade, onde todo mundo lembra que LGBT existe, as marcas, inclusive, as pautas geralmente caminham para as mesmas, e a própria comunidade, falando especificamente do meu recorte, claro, eles vão dizer, tipo, gente, vamos superar isso aí, a gente já passou dessa fase, né, vamos para outros. Não adianta, a gente tá cobrando para a galera, não adianta você fazer coisas em junho e no restante do ano você fingir que a gente não existe, ou apoiar causas que vão contra a gente. Então, por exemplo, eu acho que esse é um momento que a gente aproveita da potência que a mídia dá para a gente como LGBT em junho, para as mulheres em março, para a negritude em novembro, para poder levantar mais a nossa voz e dizer, olha, a gente está aqui, mas está o ano todo. Tem muito mais coisa acontecendo do que vocês estão mostrando. Então, tipo assim, olhem para a gente com mais sensibilidade, tipo assim, no restante do ano. E esse é o momento que a gente aproveita disso, na verdade, né? A gente aprendeu a olhar para esse espaço da mídia e dizer, tá bom, vocês estão dando isso nesse mês, mas a gente vai pegar todo o resto. Mesmo que é nosso, tá? Não Exato. É de vocês. O homem branco hétero cis. Não é só esse espaço, não, cara. Cai fora. Sabe, o mundo é muito mais do que isso, né? A sociedade é múltipla. E o que me faz pensar um pouco, até desculpa, Zé, se eu tô te interrompendo nesse exercício, mas eu fiquei pensando, né, até no tema do que trouxe a gente aqui, que é essa questão da representatividade.
E assim, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas ainda não entendem, e faz parte do processo, por mais que a gente se canse, viver cansa mesmo, faz parte disso, né? Ou você fica cansado de ser submisso, ou você vai se cansar tentando fazer algo para mudar isso, faz parte da vida. Mas eu fico pensando, né, o quanto que vai ser incrível quando o nosso esforço, não só nós 4 aqui, mas o esforço de todo mundo que apoia a gente, que participa disso, né, nas mais diversas áreas, a gente naturalizar que todas as pessoas estão ocupando os espaços que elas têm que ocupar, sabe? Então, por exemplo, por que chama atenção quando tem uma mulher em um podcast grande? Deveria, na verdade, incomodar o porquê que não tá lá uma mulher, porquê que não tá lá uma pessoa não binária, porquê que não tá lá, sabe, uma pessoa trans, porquê que não tá lá uma pessoa negra, uma pessoa asiática, uma pessoa indígena, quilombola, porquê que toda vez que a gente chega em algum lugar, sabe, parece que tem um holofote de destaque, nossa, que incrível que a gente tá aqui, sabe? Eu acho que é esse o espaço que a gente ocupa, mas que incrível que vai ser o dia que a gente simplesmente conseguir colocar em equidade mesmo, de forma que isso não se destaque, sabe? Porque eu não sei vocês, mas quando eu vejo alguém de muito sucesso, que todo mundo fala, e eu já viro e falo, é um homem branco, sabe? Aí a pessoa fala, eu meio que, tá, sabe? Tipo, entendi como é que chegou lá, sabe? Meio que perdi o interesse por causa disso. Por quê? Porque é uma questão de estrutura, né? E a gente tem que realmente ocupar esses espaços, e parte disso envolve a gente fazer essas campanhas nesses anos, a gente aceitar esses convites, mas claro, né, chamem a gente para falar de outras coisas, porque, enfim, somos seres humanos, né, acima de tudo, e falarmos de outras coisas também mostra isso, que a gente pode ocupar todos os espaços, né. Sim. Eu acho que é disso que a gente está, afinal de contas, falando dessa representatividade, ela é o tempo todo, né, a nossa vivência é representativa, é esse o sentido da coisa, sabe? Sim. Bem nesse sentido que a gente estava encaminhando mesmo, que é justamente sobre esse impacto que às vezes uma pessoa específica tem, e aí as pessoas acabam adotando ela como o centro, a realidade ou a totalidade de um assunto, né? E aí a gente não percebe o quão pesado isso fica para aquela pessoa, sendo que existem outros espaços que estão meio que ajudando a discutir ou trazer uma discussão sobre aquele debate, né? E aí a pessoa está muito cansada, e isso acaba refletindo em como a gente vai ver a nossa representação nas mídias, isso está refletindo como a gente vai ouvir o que as pessoas discutem sobre assunto tal, tal e tal, ou sobre o que as pessoas acham, né, no final das contas, sobre cada indivíduo que habita aquele lugar onde ela trabalha, ou onde ela está indo. Seja um shopping, a pessoa está passando na frente dela, ela já vai deduzir, olha, ela parece com fulano, ela parece com fulana, sabe? E aí, como é que vocês veem todo esse processo, né, que a gente tem tanto uma facilidade de chegar às pessoas, justamente porque hoje está muito mais acessível o podcast, porque existem aplicativos que distribuem de graça, existem pessoas que já utilizam um serviço de streaming pago, e aí, enfim, é só ver o que alguém indicou e ouvir, né? E como isso é um grande problema, a gente precisa ter um tratado melhor sobre isso, ver como a gente ajuda as pessoas a entenderem que cuidado com utilizar alguém para ser o seu santinho diário e acabar que a pessoa seja destruída mais na frente, porque a gente também tem a cultura do cancelamento, né? Sim. Eu acho isso até complicado. Eu estou falando aqui, né, como representante do homem cis branco, tá? Não hétero, mas estou aqui, né, com um certo privilégio. Porque, assim, quando a gente teve a ideia da rede, eu e o Anderson como um homem preto, a gente conversou, né, com essa ideia, porque eu fiquei pensando, é muito fácil para mim ser ouvido, porque as pessoas já olham para tipo assim, lá, o homem branquinho, então, tipo assim, eu já sou naturalmente ouvido. E eu faço isso muito, um exercício dentro do Fora do Meio, que é o podcast que eu tenho, que é assim, a comunidade LGBT, em geral, ela já é uma comunidade gay, porque o homem gay, cis, ele é o centro dos holofotes, automaticamente ele já ocupa essa posição. Aí eu fico pensando,
eu já estou nessa posição de privilégio, e como que eu posso, de alguma forma, já que eu estou aqui nesse palco que foi montado para mim, puxar outras pessoas para a gente conseguir dar um pouquinho mais de equidade. Porque, assim, eu acho chato a minha vida, porque a minha vida é isso, assim, ela já está o palco ali, mas eu, por exemplo, não tenho contato, eu não tenho noção do que uma pessoa preta passa, porque, às vezes, o meu círculo, ele não é composto por tantas pessoas pretas assim, ou que uma mulher lésbica passa, porque não é a minha realidade. Então, eu acho importante esses movimentos, a gente conseguir trazer para a nossa prática, né? O meu podcast, o seu canal do YouTube, né? A campanha, o podcast é delas, ou a campanha Podosfera Preta, de você realmente se colocar no lugar de ouvir essas pessoas, chamar, não só para poder dizer, olha, estou participando da campanha, tá aqui uma mulher falando sobre maquiagem. Não, mas você, tipo assim, fala a sua demanda para eu quero ouvir e eu quero aprender. Eu acho que esse é o nosso papel, principalmente como comunicador e como tanto uma posição de criar algum tipo de conteúdo, criar uma rede, criar uma campanha. Vai, Gabi. Nossa, tô cabeça borbulhando, né? A gente fica... Nossa, maravilhosa a discussão. Acho que dentro do meu recorte, eu sigo muito o que o amigo acabou de falar. A gente tenta, pelo menos no meu podcast, dentro do meio da Podosfera Preta, tem podcasts que, de fato, só recebem outros participantes pretos para justamente falar sobre essa temática e tá tudo bem. Porque nós somos plurais, né? Nem todo mundo fala do mesmo assunto. Mas no meu podcast, eu trago pessoas, convidados negros, não negros, de outras etnias também, porque a gente quer falar sobre todos os temas e ouvir pessoas que saibam falar desses temas, independente de quem elas sejam. Mulheres, homens, LGBTs ou não, o importante é a gente carrega o tema e a gente vai juntar ali o olhar de cada pessoa em relação ao mesmo conteúdo e fazer essa troca, que eu acho que é a experiência válida. Então, para uma pessoa que nunca ouviu um negro se posicionar para falar de tecnologia, de economia ou sobre qualquer outro tema, é uma oportunidade. Então, a gente tenta ser plural dessa forma, justamente para também ir diferenciando os participantes, porque senão, de fato, fica o que vocês comentaram, a gente tem um representante, que é sempre essa mesma pessoa que está lá, falando sobre as mesmas coisas, e muitas vezes carregando uma bandeira que não nos representa em sua totalidade, mas que a gente aceita porque é o que tem no mercado, né? Só tem essa pessoa, ou ela chegou alguns degraus antes da gente, né? Então é o que tem, mas estamos aí na luta com os demais, para a gente conseguir dar esses passinhos também e trazer bastante pluralidade, e a gente conseguir ter mais diversidade em quantidade de pessoas representando temas, né? Não um representante por tema, e principalmente quando esse representante é o homem cis branco, porque já deu. Eu penso muito sempre sobre essa questão, né? Se a gente tem uma pessoa que representa um movimento, tem alguma coisa errada com esse movimento, sabe? Porque o movimento é isso, né? Ele é um movimento, ele tem que fluir. O que é diferente de você ter uma pessoa, né, uma equipe ou uma marca por trás de um projeto, de uma campanha, alguma coisa assim. Mas tudo vai muito de frente, eu acho que é um questionamento até de como essa pessoa, essa proposta, esse projeto, ele se movimenta e ele se cria e se sustenta, sabe? E até onde ele alcança, né? E eu acho que a importância é muito assim, né? No caso, a Podosfera Preta, eu não sei, assim, a Gabi pode até falar se vocês têm algum tipo de campanha ativa que vocês fazem, como a rede LGBT Podcasters faz, a hashtag Além do Arco-Íris, e como a gente faz a hashtag podcast delas, vocês têm alguma coisa nesse sentido? Não precisa ser nesse molde, né? Mas vocês têm alguma coisa assim? Temos, chama crossover de podcasts pretos. A gente fez o primeiro em julho do ano passado, então juntamos todos e fizemos streaming pelo YouTube e com diversos temas, então nos juntamos, a gente tem uma galera gigante entre os grupos e fizemos uma rodada em novembro, então foi em julho do ano passado, pandemia, todo mundo com mais tempo, fizemos 2 rodadas anuais, inclusive é o Hector lá do nosso grupo de Aracaju maravilhoso, que puxa essa frente, organiza, template. Da primeira vez foram 2 dias, nessa segunda a gente fez no dia 20, para falar de tudo que não fosse exatamente o tema do dia 20, então se juntamos para falar de diversas outras coisas, mas a gente não tem algo tão estruturado quanto essas outras frentes. Acho que a gente está um passinho atrás ainda para chegar nessas hashtags e nesses movimentos mais consolidados.
Mas existimos e estamos chegando. Cara, e que maravilhoso, porque você falando, eu fiquei pensando, né? Olha que legal. A hashtag podcast é delas, ela é feita a campanha para que pessoas chamem mulheres para falar. A rede LGBT Podcasters vem no mesmo sentido. Pessoas que não fazem parte da comunidade LGBTQIAP+, enfim, chamem essas pessoas para falar. Vocês foram para uma lógica de a gente vai fazer entre a gente, mas a gente não vai falar sobre os temas que vocês acham que a gente vai falar. Então, assim, existe infinitas formas da gente fazer, sabe? E o quanto que é isso, né? Qual que é a sua forma de fazer a diferença? Como que você coloca essa mensagem ou você se movimenta? E como que a gente também estoura as nossas bolhas no sentido de como que, por exemplo, eu aqui, uma mulher branca, consigo contribuir com o projeto da rede Podosfera Preta, sendo que o meu lugar não é de estar lá de ocupar, e sim de escutar, mas eu posso o quê? Divulgar. Uhum. Entendeu? Eu posso falar, olha, gente, existe isso, vamos lá. Então, assim, é a gente também exercer esse espaço, né, de aonde que é o meu lugar, porque em tudo no mundo a gente tem um lugar, em absolutamente tudo. A questão é que nem sempre a gente tá no palco, né, como disse o Fernando, né. E tá tudo bem, é isso aí mesmo, a gente tem que saber sair do palco, né, tá no palco cansa, né. Que eu acho que volta para sua pergunta, né, Zé? Como é que a gente lida com essas pessoas? Então, olha, boa pergunta aí. Não sei. Essa foi excelente. Aceitamos sugestões. Porque a gente sempre tem aquele rebate de tipo, você viu fulano, você viu fulana, você viu que falou, na expectativa também de que a gente diga, olha, ela é uma pessoa muito errada, né? Que às vezes tem também esse lance de que alguém espera que alguém, sei lá, confirme todos os preconceitos que ela tem, desde que ela seja da mesma etnia, ou seja, do mesmo gênero, ou da mesma sexualidade. Mas enfim, tem tanta coisa que pode acontecer quando existe uma pessoa que está lá como, sei lá, o palanque, a que fala sobre aquele assunto, a que é escolhida sempre, e aí a gente lide com isso depois, né? Porque sempre chega, olha, porque você também é assim, né? Então, o que é que você acha disso? Eu fico calado, eu não acho nada. Não acho nada. E aí, nesse caminho, vocês já estão percebendo que, assim, já é meio nítido que a gente consegue perceber, porque a gente está fazendo isso, mas vocês que têm isso em mão, né, que estão discutindo, estão criando, estão fazendo junto com o movimento, né, vocês conseguem já perceber as mudanças que acontecem, mesmo mínimas, em relação, por exemplo, a hashtag Além do Arco-Íris está no 2º ano, e que a gente já viu que teve uma explosão de episódios, né, com a hashtag. Eu nem comento a hashtag, o podcast é delas, porque a gente já sabe que também tem uma grande participação, mas vocês percebem justamente isso de, o pessoal está começando a girar a chave, está começando a entender aquilo que a gente queria. Cara, eu acredito que sim, e esse ano em especial, porque como coordenador da rede, a gente foi procurado por um aplicativo de podcast, que é o Castrood, que fez uma proposta para a gente de divulgação de episódios no mês de junho, né? Justamente assim, para a gente mostrar outros temas que não sejam militância LGBT, LGBTfobia e essas coisas que a galera acha que a gente só fala. E outra questão que me chamou muita atenção foi a participação de outro aplicativo de podcasts, que é a Aurelo, que acabou junho, eles continuaram com uma playlist de podcasts LGBTs. Então, quer dizer, acho que esses, assim, enquanto algumas marcas, alguns aplicativos fazem coisa só em junho, que daí a nossa audiência vai lá em cima, vira um mês, a nossa audiência volta ao normal, porque eles pararam de divulgar, a gente tem esses outros aplicativos e outras marcas pensando, tipo assim, não, eles estão falando que eles existem o ano todo, vamos visualizar isso também. Então, vamos deixar uma playlist ali em destaque o ano todo, vamos fazer eventos ou situações em que essas galera apareçam o ano todo. Porque pra gente, às vezes como rede, é muito limitante, porque você depende, vamos supor, de um holofote da mídia para mostrar que você existe. E quando passa o mês de junho, que a galera esquece um pouco, todo mundo deixa de ser viado, aí, aí a galera esquece e você tem que lutar de novo para conseguir ter um destaque, para poder mostrar para as pessoas, tipo, olha, a gente tem um site que tem 106 podcasts aqui, que você pode escolher um podcast que vai falar de qualquer coisa, economia, cinema, que não vai falar efetivamente sobre ser LGBT.
E eu imagino que a questão da Podosfera Preta, das Mulheres Podcast, também tem isso, né? Você aproveita esse espacinho que você tem lá naquele mês para poder dizer, olha, a gente está aqui, está falando de outras coisas, porque você sabe que no mês seguinte essa visibilidade não vai ser tanta. E quando uma marca reconhece esse nosso esforço o ano todo, isso é tão gratificante, porque daí você abraça essa marca também de volta, né? Então você vai falar dela, você vai querer que ela faça mais coisas com você. Manda ver, Gabi. Nossa, gente, nem... Tô jogando a Gabi, tô sentindo que eu tô jogando ela embaixo do trem, gente. Eu tô fazendo isso, amiga. Acertado, mas tranquila, bora. Desculpa. Bora, amiga, bora. Acho que pra gente funciona meio que da mesma forma. A única coisa, eu acho que a gente é um pouco mais resistente no sentido de... A gente meio que cansou de esperar ser inseridos nos eventos, que geralmente podcasters pretos não participam. Inclusive eventos, não estou nem falando de marca, tá? Quando grandes podcasters se reúnem, a gente via que nunca tinha ninguém da nossa galera. Então a gente começou a querer criar os nossos eventos. Então a gente já fez algumas gravações ao vivo com vários podcasters para a gente conhecer os nossos ouvintes. Então, ao vivo, diferente, né? Sair de trás do mic, as recusas dos eventos, para que a gente, de fato, não fique falando sobre os mesmos temas. A gente tenta arrumar maneiras de conseguir multiplicar nosso conteúdo de uma melhor forma, mas eu acho que não tem muita receita de bolo, sabe? A gente vai dando o nosso jeitinho, se esforçando. Eu só vejo que a gente está um pouquinho atrás no sentido de que a gente ainda está se encontrando dentro da nossa bolha para conseguir tentar ter força para expandir isso. Então, o movimento dos crossovers foi bem bacana, mas foi um esforço totalmente nosso, sem o apoio de ninguém. Rolou um evento da gente para o nosso público que nos ouve, e foi isso. A gente ainda não conseguiu, acho que, ultrapassar esse degrau de conseguir estar mais na vitrine. Mas acho que, com o tempo, conforme a gente for se encontrando mais, a gente ganha mais força. E as trocas, gente, assim, falando do meu recorte... tem gente que usa um celular e o fone de celular para gravar um podcast, e é isso. E disponibiliza e distribui, não tem microfone, não tem estúdio, não tem nada, e faz podcast. Então, a gente consegue acessar novas pessoas, a gente ainda está num nível de troca de como fazer, como melhorar, como... E é bem gostoso, assim, parece que a gente não tem pressa nenhuma. O Pretas veio de 2018 para cá, e nem parece que é tudo isso, assim, cada dia a gente descobre uma novidade, uma nova maneira de fazer, uma nova forma de trocar. É interessante também quando as bolhas se cruzam, né? Uhum. Como nós somos plurais de temas, igual, eu amo leitura. Cruzei com a Domênica, sim, porque viciada em leitura, fala sobre leitura, então nos achamos. E é muito gostoso quando tem essas trocas por tema. Então eu não sabia nem da hashtag podcast é delas, nada disso. Eu conheci por gosto pessoal. Então é muito gostoso quando tem essas trocas. E eu acho que a gente ganha muito com essas descobertas. Eu adoro. Se eu for contar minha vida de 18 para cá, só de mundo podcaster, vou dar só uma dica. A pessoa que grava comigo, que é a Ana Carol, ela é de Aracaju. Eu conheci ela porque ela fala de basquete. E eu gosto de basquete. E a gente não se conhece pessoalmente. E nós somos amigas desde 2017, gravamos podcast juntas. E eu não a conheço pessoalmente ainda. O universo não conspirou. Ia conspirar, mas veio a pandemia. Para vocês terem uma ideia. Então, assim, a podosfera é um lugar... É um colinho muito quentinho, gente. É, assim... Quem não conhece, venha conhecer, porque é uma realidade muito bacana e múltiplos conhecimentos, assim. Eu não... Nem vou parar com a rasgação de verbo, porque não tem nem como falar de quanto é bom. E agora, Domênica, o que você vai falar, amiga? O que eu vou falar, amiga? Olha, eu acho, eu vejo, né? Eu penso, enfim, dados mostram que hoje nós temos, falando do recorte, né, de mulheres aqui, que é a parte que me cabe no quadradinho, nós temos mais mulheres fazendo podcast, seja ele independente, seja ele através de empresas, né, jornais, enfim, a gente também teve uma mudança na forma de fazer podcast no Brasil, com grandes empresas e marcas entrando e vendo o podcast como uma forma de, enfim, vender seus produtos, suas ideias, monetizar e tudo mais. E sim, nós temos mais mulheres efetivamente fazendo podcast no Brasil e no mundo,
o que é maravilhoso. Não chega, né, ao número de equidade ali que a gente quer, tá longe disso. Aliás, não chega nem na igualdade, né? Quanto mais na equidade, que é o que... Eu confesso que eu sou uma sonhadora nesse sentido, né? Mas hoje eu ainda fico pensando assim, bastante a cada novo ano e cada projeto e cada oficina de podcast que eu ministro e, enfim, cada lugar que eu ocupo e eu tenho as trocas, eu fico pensando também o quanto que eu ainda, por exemplo, com a hashtag podcast é delas, eu ainda não consegui abraçar a quantidade de pessoas que se identificam como mulheres que eu gostaria, sabe? Porque quando a gente pensa em mulher, a gente ainda tende a perceber que, por exemplo, são aquelas mulheres normalmente brancas e normalmente do sul e sudeste que estão fazendo podcast. E, caramba, o Brasil é gigantesco, sabe? E aí eu fico pensando, caramba, cadê, né, as mulheres negras? Cadê as mulheres trans? Sabe? Cadê as mulheres, enfim, de outros recortes, sabe? Cadê essas pessoas? E quando eu falo, sabe, eu fico pensando muito, poxa, será que quando as pessoas veem, né, a hashtag podcast delas, ou vem simplesmente a palavra mulher ocupando esse espaço, automaticamente associa, né, com essa imagem, né, da mulher branca e tarará, e aí eu olho e falo, gente, tá tudo errado isso aí, sabe? Tipo, não é isso, né? Não é para ser isso. E aí eu fico nesse exercício, sabe, tentando pensar, poxa, como é que a gente consegue estourar esse passo, sabe? Como é que a gente consegue ir além? Porque a gente tem que acolher, né? E aí a campanha e o projeto inteiro da hashtag podcast delas, que não é só a campanha, né? Também é uma rede, enfim, é todo um projeto muito maior que isso, que eu não vou falar, porque senão eu vou ficar igual a Gabi falando aqui, né? Rasgando o verbo. Mas eu tento, com pequenas ações pontuais, né? Contribuir de alguma forma. Que sim, é um espaço pequeno. E sim, né? Eu sou uma pessoa no mundo, né? Sabe? É só uma Domênica, né? Não são muitas. Então, isso não tira o mérito de se fazer, né? Mas isso também não se coloca em um pódio, né? Ligando todos os temas que a gente falou. E também não mostra que é suficiente. Eu acho que é fluido e tem que ser, sabe? E tem que naturalizar. Então, eu vejo, por exemplo, eu amo, porque desde a primeira campanha a gente sempre tem feedback depois falando, então eu convidei tal pessoa para gravar e, cara, o papo foi tão incrível que agora eu vou sediar aqui um spin-off e elas vão ter o próprio programa delas. E eu falo, é isso, entendeu? É isso que eu quero equidade, entendeu? Eu quero que essas mulheres se sintam convidadas a falar e que as pessoas que podem contribuir, seja ouvindo, divulgando, oferecendo servidor, seja o que for, façam isso, é sobre isso, sabe? Mas a gente tem que dar esse passo a mais, assim, falando desse recorte, né, do mulher, de quem são essas mulheres. A gente tem que refletir isso também, sabe? Tem que esforçar nesse sentido. Eu queria contar aqui o caso do Pretas, porque é um exemplo real disso que você acabou de falar. Ira Croft, diva podcaster, todo mundo conhece. Ela que incentivou a criação do Pretas. Ela sempre teve podcast, eu sempre fui ouvinte, gostava, mas eu não me via fazendo. E um belo dia ela virou e falou, por que você não faz? Falei, como assim? Não dá, mas o que precisa? Como é que faz? A gente não sabe nem, né, de comer. Não, impossível. Ela falou, não, eu te ajudo. Fiquei hospedada os primeiros anos de podcast em servidor da Ira. Ela e Andrei que me ajudaram a fazer tudo. Eu não sabia gravar, eu não entendia nada sobre. E Ira, mulher branca, sabe? E super pegou na minha mão e falou, vamos lá. E me ajudou com tudo. Então, assim, hoje eu tô aqui falando de um recorte de podcasters pretos, mas porque uma mulher branca me ajudou a criar, porque eu nem sabia que eu poderia. Então, assim, um outro recorte de mulheres que se ajudam. Então, é muito bacana, gente, assim. Não fica, claro, na vitrine 100% do tempo, mas nos bastidores, gente, o que essa galera se ajuda não tá escrito em nenhum jornal desse universo, tá? Porque o pessoal que se ajuda, viu? Só queria deixar esse caso real, porque eu o Pretas nasceu com fruto de ajuda de outras mulheres, o que eu acho muito bacana. Olha, e é bacana esse relato também, justamente porque a gente percebe que isso também precisa ser uma tendência, porque a gente está falando de representatividade na mídia, a gente precisa entender que muitas pessoas não sabem como a mídia funciona. E aí, como é que elas vão saber mexer, criar, editar, postar, colocar no agregador lá, e depois dizer, gente, vai ouvir na plataforma fulana de tal.
Não, mas a pessoa precisa de alguma forma aprender via alguma pessoa. E eu vejo, por exemplo, que já existe, né, essa discussão dentro da rede, o podcast é delas, porque se você for ali ó, nas pessoas que produzem, você já vai ver que tipo de pessoa, que tipo de mulher ali é só host, é também editora, é roteirista, então você já vai poder conversar com uma dessas mulheres, tirar a dúvida ou contratá-la, aprender a fazer, porque tem muita gente disponível. Esses dias também recentemente, dentro da rede LGBT, o Drico estava lá chamando as pessoas que queriam aprender inicialmente como gravar, como editar e como publicar, e por aí vai, né? E tipo, a gente tem que entender que os espaços, para que eles sejam, né, habitados por essa diversidade que a gente está discutindo aqui, a diversidade precisa se, né, transformar e precisa principalmente estar pronta para fazer isso. A gente precisa de técnica para isso, a gente precisa de aprendizado para isso. E não é todo mundo que nasce sabendo. Inclusive. Ninguém nasce, né? Exatamente. Porque a gente já sabe, por exemplo, dentro da biologia, que porque uma criança já sabe mexer no controle remoto, que ela aprendeu por osmose, caso que o pai já sabia, é uma coisa simples. Então ela já sabe mexer no controle remoto sem que precise ensiná-la. Mas a gente não sabe, a gente que é millennial, por exemplo, e nasceu com a internet, a gente foi aprendendo passo a passo, sozinho, no esforço e tal. E o pessoal que já é geração Z, já está, enfim, né, com a internet aberta, já tem muita coisa disponível. E a gente está, o quê? Perdido em outro momento da vida, porque a gente precisou parar para começar a fazer outro projeto. E aí pensou, não, que tal fazer um podcast agora? Mas como é que eu faço um podcast? Quem vai me ensinar a fazer um podcast? E é isso que também eu acho que está virando uma tendência dentro das redes, dentro das comunidades. E mais uma coisa que eu queria colocar aqui para a gente já se encaminhar para o final, é como vocês estão vendo, Domênica já puxou isso aqui, né? Por exemplo, cadê as mulheres de outros recortes? Como vocês estão vendo justamente essa descentralização de tipo existir uma pessoa LGBT que está no imaginário, uma mulher que está no imaginário, uma pessoa negra que está no imaginário, né? Como a gente está percebendo que isso está sendo descentralizado, desde pessoas do Nordeste, do Norte, ou indígenas, negros, enfim, de vários desses recortes estarem agora tendo essa visibilidade. Como vocês estão percebendo essa descentralização? Olha, já vi uma cara ali de meu Deus do céu, me socorre. Olha só, eu vou ser polêmica. Eu acho que não ocorre uma descentralização se não tiver apoio da grande mídia, tá? Eu acho que aí é um papel que vai além do nosso esforço de independente, porque, cara, eu posso passar 24 horas do meu dia divulgando um podcast, sei lá, feito por uma pessoa não binária indígena. Ninguém sabe quem é a Domênica, então ninguém tá se importando com o que a Domênica tá falando essa pessoa. Agora, se vem uma grande mídia ou um podcaster grande, tá? E aqui eu tô falando de grande no sentido de alguém que quando lança um episódio tem 150 mil downloads para mais. Pô, essa pessoa vai alcançar mais pessoas, automaticamente, né? A chance desse conteúdo gerar solidificação, né, de identidade, meu, é muito maior do que eu com os meus 3 mil seguidores no Twitter, sabe? Uhum. Então, assim, isso quer dizer que, então, Domênica, né, já que ninguém me ouve, eu não vou fazer, não. Claro que não é isso que eu estou falando para quem estiver ouvindo, pelo contrário, faça, né? Mas eu acho que realmente essa descentralização e essa normalização dessas pessoas, né, assim como eu passei por isso sendo mulher, e eu acho que a galera, enfim, todos nós, né, tá dentro aqui da comunidade LGBT também passou por isso, e pessoas negras também eventualmente vão passar, se já não estão passando, que é muito pingado, mas veio da grande mídia, gente. Se a grande mídia não fizer, a gente não vai conseguir. E é por isso que a gente tem que ficar batendo o pé e fazendo, porque assim, foi assim com o podcast. Exato. A gente ficou batendo o pé, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal, e agora tá aí, sabe? A galera toda fazendo, não é porque a gente faz, é porque, sei lá, a Globo faz, é porque os grandes jornais fazem, entendeu? Porque é isso, né, espalha mais rápido a palavra. Então, eu acho que com o tempo vai, mas
Desculpa, eu queria ser otimista, mas... A Domênica leu a minha cara e falou exatamente o que eu estava pensando, porque eu olho para a mídia e eu penso assim, eu não vejo descentralização, eu ainda vejo o ator cis hétero marombadinho fazendo o papel do gay na novela e cheio de estereótipos, enquanto nós temos atores gays maravilhosos que poderiam fazer uma construção de personagem muito melhor e estão ali sendo excluídos de ser chamados para trabalhos porque são gays. Porque a novela precisa ter um personagem galã. E como que a dona de casa vai comprar um galã sabendo que ele é gay? Tipo assim, essa coisa dos anos 90 que não faz mais o menor sentido. Então, eu também não tenho essa esperança na realidade, não. Eu vejo isso na minha bolha, na podosfera de LGBT. Mas, assim, fora disso, eu ainda acho que a gente está baby steps. Concordo em gênero, número e grau. Estamos longe. A realidade dentro das nossas bolhas não é essa. A gente não consegue localizar essas pessoas dentro das nossas próprias bolhas, às vezes. Acho que de todo o tempo que a gente tem o grupo, que a gente troca, acho que nesse último ano que a gente começou a fazer um trabalho de poder puxar, né? Quem conhece vem trazendo. E aí começaram a aparecer pessoas mais norte-nordeste, saindo daquele eixo Rio-São Paulo, que parece que só existe isso no Brasil. Sim. E que essas pessoas começaram a aparecer, e pessoas, assim, maravilhosas, gente. E essas pessoas, elas existem, elas estão lá também dentro das suas próprias bolhas, porque é o que tem para elas, né? Então, acho que o que falta é a gente conseguir se conectar. Mas eu acho que a gente está bastante distante disso mesmo. Agora, com a grande mídia e essas novidades, vamos ver quem são os representantes dessas coisas grandes, que se eles forem diversos, talvez a gente tenha um pouco mais de visibilidade. Do contrário, continuaremos aqui onde estamos. Sim. E é por isso que é importante a gente não, né? De novo, eu vou me excluir porque eu sou um homem cis branco, mas vamos supor, mulheres, pessoas trans, pessoas pretas, indígenas, fazerem esses podcasts, né, colocarem a sua cara na mídia, porque daí quando a outra pessoa que vai procurar, tipo assim, eu não me sinto representado, deixa eu procurar se tem, e ela vê que tem, ela vai dizer, opa, posso fazer também, já tem aqui. Então, eu já tenho uma representação, eu vou fazer também, e isso vai agregando. Eu acho que é isso que falta, mais pessoas fazerem, se sentirem estimuladas a fazer, para que daí, então, a gente consiga ter cada vez mais diversidade, cada vez mais representatividade, e sair um pouco dessa coisa Rio-São Paulo, homem cis branco. Eu acho que isso é o que falta, as pessoas têm... Tipo, deu vontade, gente, vai lá e faz. Isso é uma coisa, e por favor façam, e eu acho que a segunda coisa é o poder que pessoas que estão, né, de alguma forma, em algum lugar de poder, têm de apresentar essas outras pessoas, e aí tudo vai depender da forma como você vai apresentar e para quem você está apresentando, né, sabe? Então, assim, não percamos a oportunidade. A minha alegria é que agora que sei lá, a Globo fez o caso Evandro, a Globoplay, as pessoas conseguem ter uma ideia, assim, mínima do que eu faço para viver, sabe? Uhum. Porque até então eu falava, o pessoal ficava, como assim? Aí eu falo, não, gente, vocês não entendem ainda, mas pelo menos vocês entendem que é algo sério, sabe? Já é alguma coisa. E é sobre isso, né? Como a gente se comunica também, porque a gente fala tanto da importância do podcast tem tudo a ver com comunicação, que tem a ver com conexão, tem a ver com saber falar, saber como falar, quando falar e para quem falar, sabe? E também quem ouvir, como ouvir, né? E volta. E a gente tem que fazer isso também na hora de, enfim, cumprir a nossa parte de apresentar essas outras pessoas, né? Ajudá-las a fazer podcast e tudo mais. E eu acho isso tudo maravilhoso, tem tudo a ver com podcast, e é isso, sabe? É bem por aí. Gente, esse papo daqui tá muito maravilhoso, mas eu acho que todo mundo percebeu que o tempo aqui só voou, só foi, sabe? E como a gente está se encaminhando para o final, vocês podem fazer as considerações e dizer onde é que as pessoas podem encontrar as redes, como é que elas podem chegar e agregar, né? Porque, enfim, muitas pessoas talvez não conheçam e não saibam onde elas vão se encaixar dentro da rede. É a hora do jabá, a gente adora essa hora dentro dos episódios, né? Então vamos aproveitar, vou primeiro. Bom, o @pretas na rede vocês podem achar no Instagram e no Twitter para nos seguir, mas a gente tem @podcastersnegros no Instagram, e lá você vai conseguir localizar o canal do YouTube, onde estão os crossovers, @ do Twitter que a gente tem para juntar essa galera preta e nos ouvir, gente.
É isso, nos achem no seu agregador preferido, que hoje tem vários, então só escolher e apertar o play, @pretas na rede, @podcasters pretos. Um último adendo é que hoje é dia 24, mas amanhã é 25, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana Caribenha, tem Marcha das Mulheres Negras, então fica aí o meu salve para esse dia tão especial, para não passar em branco. Obrigada. Muito maravilhosa. Bom, eu vou emendar aqui na Gabi, já que ela não me devolveu a jogada debaixo do trem. Mas fazendo aqui o meia-culpa, desculpa, tá, Gabi? Aquela hora foi sem querer. Mas eu sou Domênica Mendes. Vocês me encontram no Twitter e no Instagram por @Domenica_Mendes. E a iniciativa hashtag o podcast é delas vem com essa missão de que mais mulheres façam podcasts no Brasil, então é uma rede bem completa, tem a campanha em março, oferecemos infraestrutura gratuita para que mulheres façam seus programas, tem uma oficina de podcast aberta agora, que tem vagas sociais gratuitas para mulheres indígenas, quilombolas, de baixa renda e mulheres trans, são poucas vagas, porque as turmas são pequenas, mas não precisa comprovar nada. Então, se você quer aprender a fazer podcast da sua casa, acessa lá o podcastadelas.com.br, vai no menu oficina, que você vai ver certinho data do curso e tudo mais. A gente tem um banco de podcasters que eu preciso falar para vocês, que é uma coisa assim... Cara, é uma ferramenta gratuita para que você encontre mulheres, né? Pessoas que se identificam como mulheres para convidar para sua gravação, para tirar uma dúvida, para contratar, para fazer amizade, enfim. Ele é todo cheio de filtro, então, se você se identifica, vai lá e faz o cadastro. Se você está procurando alguém, vai lá e usa essa ferramenta, porque ela é grátis, ela é linda, ela é maravilhosa. E o projeto vocês encontram, né? No Instagram e no Twitter como @o podcast delas. E o último jabá o Zé falou de como que a gente aprende a fazer podcast. Eu tenho um podcast só sobre isso, que chama Estúdio 31. Vocês encontram eles também nas principais plataformas. E, basicamente, o que eu faço ali é tentar desmistificar um pouco o que é podcast para você fazer da sua casa, seja com seu celular, seja com o seu equipamento mega caro, que aí talvez eu não saiba usar, porque eu também não tenho mega caro, mas é isso, né? Pegou a ideia. Muito obrigada pelo espaço, é um prazer estar aqui com vocês. E eu preciso mandar um beijo para a Fabris e para a Gabi, que estão ali no chat, loucas, mandando um monte de comentário, lindas. Amo vocês. Arrasou. E, gente, vocês encontram a LGBT Podcasters no site lgbtpodcasters.com.br. Lá tem um filtro ótimo para você encontrar o seu podcast perfeito. Tem também o @LGBT Podcasters no Instagram e no Twitter. E você pode seguir o Fora do Meio no @Fora do Meio Pod no Twitter ou Fora do Meio Podcast no Instagram. Segue lá e vem fazer parte com a gente para poder colorir mais a podosfera e deixar isso aqui um pouco mais diverso. Muito obrigado pelo convite, gente. Foi incrível. Um beijo para vocês. Gente, lembrando mais uma vez que este é um painel que foi idealizado pela Associação Brasileira de Podcasters. Vocês podem conhecer a associação pelas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Twitter é AB Podcasters e no Instagram AB Podcasters BR. E lá vocês podem conferir o que um associado pode agregar dentro da associação e conhecer a nova gestão a qual faço parte, que é a gestão Sonoridades, apoio ao podcasters e a cadeia produtiva de podcasters, que a gente está tentando justamente ajudar o pessoal aí, a criar seu Media Kit, a deixar o seu podcast cada vez mais profissional, cada vez mais perfeitinho, porque não é só sobre os podcasts que já estão aí há muito tempo, a gente também está querendo levantar os podcasts menores e medianos para que eles evoluam cada vez mais. E se quiserem me encontrar, eu estou lá falando sobre bissexualidade no Bisão Voador, em qualquer agregador, e também como Bisão Podcast nas redes sociais. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.